Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, por essa manhã de estarmos nessa oportunidade, louvado seja Deus. Eu quero, desde esse momento, já estar agradecendo o Senhor por essa oportunidade de podermos orar, clamar ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero estar dizendo para os irmãos que nós passei uns dias de gripe, né, muito forte, tomei a vacina quarta-feira. Sente para mim essa luz? Tive a vacina e tive uma reação muito forte. Passei 2 dias aí com uma reação muito forte, gripe. Ainda estou gripado, mas muitas dores no corpo, mas estou bem. Glória a Deus, o Senhor nos sustentou. Um Deus de 2 dias acamado aí, né, de quarta para quinta, e hoje de manhã já estou bem melhor na reação e podemos aí estar. Foi forte, né? A vacina dá uma reação muito forte, mas glórias a Deus, é preciso que a gente tome a vacina, que a gente tenha os cuidados, louvado seja Deus. Mas estamos aí pronto para a batalha, né? Como diz a palavra, né? No estar de pé. E eu quero agradecer a Deus por todos, né? Já agradecer aí pelas orações pelo irmão João, já teve também vitória. Nós temos que passar as vitórias, né? Várias pessoas que têm sido pedido de oração já estão, né? Irmão José em casa, o Pablo, o menino em casa, várias vitórias que a gente depois vai estar com detalhes, trazendo os nomes, para que a gente possa agradecer ao Senhor, louvar a Deus pela sua misericórdia. Então vai aí a paz do Senhor para Petrópolis, Bispo Dário, Pastora Vera, participando, missionária Sônia Menezes, e tantos quantos o presbítero Adelino, vai a paz do Senhor. Eu tenho lembrado aos irmãos que todas as vezes que o link vai, você participe para os seus amigos, quer dizer, envie. A gente envia tanta coisa, né? E essa é a oportunidade de evangelizar. A primeira pessoa que a Bíblia relata de uma mulher que foi evangelizar, falar de Jesus, foi aquela samaritana. Então ela ao poço de Jacó, e ela foi rapidamente e saiu falando de Jesus. Então a oportunidade de você, hoje a gente, a facilidade de você enviar de mão a mão é muito melhor, porque a pessoa vai te ouvir, é muito melhor, muito mais fácil, né? Então isso é uma ferramenta de Deus, né? Que a gente possa usar para Deus e não para o mal, para glorificar o nome do Senhor. Então esteja aí enviando quando você recebe o link, é missão. Se você entrar no Face, abrir o Face, você diz assim, eu não tenho Face. Não precisa, se você abrir no Face, você botar Missão Porta-Céu, você vai cair exatamente quando estiver ao vivo ou estiver participando, você vai ver, vai participar. Então eu quero abrir 2 Crônicas, capítulo 20, tá lembrando os irmãos que hoje à noite nós estaremos com o culto de libertação, o mensageiro de hoje, como anjo do Senhor, né? Anjo de Deus, é o Bispo Edson. Estaremos aí presente no culto também, vai ser um culto gravado da igreja, e nós não estamos com presencial essa semana ainda por causa do horário, né? O nosso horário tem dificuldade o povo só chega aí por volta de 8 horas, então nós vamos ainda manter dia de semana, até parece que eles vão dar novidades hoje, a gente vê. Domingo, sim, presencial às 9 horas da manhã, presencial às 18 horas, para que haja cumprimento do horário com os nossos governantes. Amém? Então eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, versículo 12. Eu estava até conversando ainda há pouco sobre a nação, sobre o Brasil, com a bispa Lenice,
e nós estávamos confabulando com a palavra, e aqui veio muito esse versículo, a qual o Senhor já nos deu várias mensagens. Então diz assim no capítulo, 2 Crônica, capítulo 20, Deus nosso, porventura os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que houve contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vou ler novamente para a gente entender a oração que nós vamos orar hoje, pelas famílias, pelos enfermos, também pela nação. Vou ler novamente esse versículo. Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. A gente sabe que aqui é uma época do rei Josafá, governava Israel. E governava Israel porque Deus o pôs. E governava Israel porque Deus assim o apontou. Nós estamos falando de um período de reis, houve período de juízo, houve período patriarcal, houve período da inocência, olhando para trás, e daqui vem já os reis. Houve juízo e agora há reis. E o Senhor estava diante da nação com o seu povo, mas nunca, desde que Adão desobedeceu ou deu legalidade, é uma palavra um tanto contestada às vezes por nós, pelos teólogos, deu legalidade a Satanás. E essa legalidade, porque o apóstolo Paulo traz nas suas cartas aos Romanos que o pecado é que nos traz juízo, o pecado é que nos separa de Deus, o pecado é que nos afasta do Senhor. É o pecado. Nós não podemos esquecer as ordenanças de Deus, as orientações de Deus para nós como povo de Deus. Deus está, mas o seu povo também tem que estar, seus líderes e povo, está em obediência ao Senhor. Porque o Senhor nunca deixou o seu povo, nunca abandonou o seu povo, nunca desprezou o seu povo, nem nas suas correções, nem nas horas em que o próprio povo o deu as costas, porque ele é amor. Então ele, na hora da sua ira ou tristeza de ver o povo desobedecer a ele, o Senhor tem um tempo, mas o Senhor vê a correção e vê que já está doendo, que já está, porque o estado de correção nunca é bom. A palavra diz na carta aos Hebreus que ela gera fruto, mas que a princípio ela não é bom. 12, 13. A princípio toda correção não é boa, mas ela vai gerar frutos. Quer dizer, depois nós vamos ver. Então o Senhor espera o momento certo e ele vem e restaura, renova. Então tudo isso é aprendizado para nossas vidas. Nós precisamos entender que aqui era uma época. Não é porque Deus está com o seu povo, ele não governe para todos. Não é porque Deus tem o seu povo, porque as outras pessoas que são gentis, ímpias, como nós éramos, não estava sendo governada por Deus. Não está sendo governada por Deus, está. Porque a eles Deus corrige de uma forma, mas a nós Deus corrige de outra. Agora, e a forma de dar vitória ao seu povo? Deus não tem interesse que esse povo venha entender. Então, a gente
Se nós, isso é rapidamente, é apenas uma oração, mas de que eu quero orar pela nação. Mas eu quero dar entendimento que aqui, nessa época, havia povos inimigos, estava um rei que Deus botou, estava um rei que Deus constituiu. E ele estava temeroso, porque é natural. Se milhares e milhares, se povos e governantes se ajuntaram com seus exércitos fortes, de um povo, que era um povo de campo, povo camponês, um povo sem estratégias militares, sem treinamento militar, um povo que não conhecia muito de armas e nada de estratégia, e só conhecia o Deus que pelejava por ele, que era o nosso general, e que estava à frente da peleja, e que sempre Deus dava saídas e escapas, usando a própria natureza, usando o milagre divino, usando a sua forma divina, para que pudesse libertar. Então, se a gente fosse estar na mensagem agora, ia ter tempo de narrar a Bíblia quase nela num total que aprendemos das vitórias que Deus deu ao seu povo. Então, aqui estava um rei, ele temia o Senhor, mas ele estava temeroso. Ele disse, é numeroso o número dos adversários que vêm sobre nós. É numeroso. É assombroso. Mas isso é natural. Não, nós somos crentes, não temos que temer. E você não teme? Nós não tememos? Não existe isso. Existe que nós temos nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está naquele que formou os céus e a terra e que nós cremos nos sinais e nos milagres que Ele tem dado e nós cremos que Ele ainda tem propósito com o seu povo, mesmo porque a sua palavra se cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele tem falado e não tem cumprido? Tem. Nós atrasamos. Pode o homem, uma outra mensagem, pode o homem atrasar o propósito de Deus na sua vida? Com certeza. Com certeza, falo isso sem erro. São 31 anos no caminho do Senhor, vendo que nós podemos atrasar. Agora eu quero trazer aqui para os irmãos. Havia uma igreja em oração, está havendo hoje oração. Havia um povo temente. Então Deus se pronunciou ao povo. Se nós vermos aqui, nesse capítulo, nós vamos ver que Deus venha à congregação e fala através, no versículo 14, de Jaziel. Era então veio o Espírito, versículo 14, do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Então havia, quando fala levitas, além de Deus dar aqui toda a raiz, toda a procedência de homem separado, a procedência, Deus usava as pessoas que elas vinham da linhagem de adoração, da linhagem de separação, do nazirado, para alguns e para outros separados, para que eles pudessem ser levitas, quer dizer, não levitas só para tocar e cantar, mas era levita separado para pôr as mãos nas coisas santas, para que pudessem clamar, Deus poder falar com o povo, Deus poder falar com o rei, Deus poder falar com todos, com as necessidades do povo. Hoje não é diferente, porque hoje está na graça, mas não é diferente. Deus sempre se pronunciou. Essa palavra de 2 Crônicas 7,14, que a gente esquece de ler o 12, o 13, que o Senhor fala, se eu enviar praga, porque tudo está no controle de Deus. Nós não podemos tomar a frente da mão de Deus. Nós não podemos tomar decisões sem a vontade de Deus. A vontade de Deus Deus deu oportunidade, hoje nós estamos num tempo de oportunidade em que podemos falar e parar o inimigo. A igreja vem em oração, Deus tem um propósito
para que Ele levante o Brasil, um Brasil mais forte, um Brasil com autoridade, um Brasil organizado, mas nós precisamos também nos voltar para aqueles, porque seríamos hipócritas se nós esquecemos que nós éramos podres, éramos irreverentes, temos pecado e erramos. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos ser agora os santos de Israel. Somos os santos do céu. Nós não somos isso. Nós somos homens e mulheres lutando pela salvação e somos canais e somos vocacionados por Deus e somos convocados para que o Senhor possa usar como canal nesta terra. Mas não podemos ser hipócritas, nós somos podres. Tem um dedo assim dizendo, olha para você, Satanás, mas tem 3 dedos apontados para nós, dizendo, cuidado com você também. Por isso Jesus disse, vigiai, orai. Então aqui esse povo se voltou em oração, o rei, lógico, era um homem também que estava em oração, como hoje nosso presidente, como hoje nossa nação, como as igrejas. Então nós temos que voltar, Deus dará estratégia, tem que haver entendimento, mas não é com coisas que o povo não entende, não é coisas que os servos de Deus não entendem, não é coisas, nós não podemos apoiar erros, nós não podemos não entender. Será que o povo de Deus está entendendo o que Deus quer fazer? Então Deus tem os seus profetas ainda, que Ele levante e que fale com a nação e que fale com as igrejas, para que possa não ser voz de homens, mas voz de Deus. Voz de Deus. Se nós temos uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, em que um rei que não conhecia Deus, quer dizer, conhecia, não andava com Deus, lutava contra Deus, ele é um governante chamado Herodes da época, e ele não aceitava, se batia quando a palavra diz, e ele não deu glória a Deus e foi comido por bicho, não é simplesmente a causa dele daquela hora. É sim que a causa dele era uma oposição contra Deus, era se levantar contra Deus, mas havia uma igreja em oração. Então, pela igreja estar em oração, Deus intercedeu e agiu. Deus sempre intercedeu pelas orações dos santos. Deus sempre intercedeu pela oração da sua congregação. Aqui fala da congregação. O Espírito do Senhor veio sobre a congregação. Então, está na hora dos pastores líderes dessa nação serem claros. Tem que ser claro com o seu povo. O que tem que ser feito? O povo não é frouxo, não. Você mesmo sai da sua casa para ficar com fome, você mesmo sai sem saúde para você ir para uma batalha. Deus ordenava, Deus trazia, Deus falava, e Deus usou esse moço e disse para Josafá, diz, não temais, ó rei, nem o povo aqui, não temais. Porque assim diz o rei, disse assim, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Então ele convocou todo o povo, através do seu profeta. Assim o Senhor vos diz, não temais e não vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha aqui a profundidade da coisa. O povo ia ser engolido, ia ser varrido da terra. Escuta, temos um Deus, temos um Senhor, a doença está aí. Olha, nós temos visto, eu tenho visto com meus olhos e não com o parecer por aí. Eu tenho visto com meus olhos, apalpado, pessoas que ficaram doentes estão de pé, pessoas que outrora
eram desempregados, hoje estão empregados. Pessoas que outrora tinham sonhos, hoje, no meio da luta, têm sonhos realizados. Nós temos que orar, clamar para essa nação mudar, e vai mudar, porque o Senhor está intervindo por ela. Mas precisa a gente esperar os sinais de Deus, a hora de Deus, e as formas de Deus, e entendimento para o povo. Então aqui o profeta falou, sabe o que o profeta disse para o rei, para o povo? E chamou a atenção do rei, nessa não temais, mas diz, nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor é o que vai pelejar. E o que aconteceu? Na hora certa o Senhor ordenou, ele botou o povo a adorar, os sacerdotes se moveram, e aqui não é só o rei, aqui o próprio sacerdote é que se moveram e disseram, escuta, vamos aqui adorar a Deus, vamos cantar ao Senhor louvores, porque Ele é digno de toda a glória. Vamos lá. O Senhor se moveu, Ele veio. A palavra diz que veio o Espírito do Senhor sobre a congregação. O Senhor hoje tem a liberdade do Espírito, estava ainda na época do véu. Ainda o véu ainda separava, ainda não ia todo mundo, o Espírito Santo. Ele está liberado sobre nós. Nós veremos essa nação ser abençoada. Vai cair ou tem poder mais do que o Senhor, os profetas de Baal. Tem poder? Então nós somos o que diante do Senhor? Só que nós temos que ser liderados, só que nós temos que ser orientados, só que nós temos que ser governados, só que nós temos que ser, pelas Escrituras, ser feito o entendimento para que o povo entenda o que tem que fazer. O que tem que fazer? Então aqui foi dada direção. Então quando o rei entendeu a direção, bom, vamos começar pela adoração. Vamos lá, vamos adorar a Deus. E diz assim no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de... Então Josafá, no versículo 18, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, e levantaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E os homens, o que está fazendo os homens intercessores que estão ao lado do nosso presidente, que tem a condição de estar na mídia, de estar na televisão, de estar dando a voz para o povo? O que estão fazendo esses homens? Cadê os profetas de Deus para Deus usar? É Deus que não quer usar? É Deus que não está usando? O Espírito Santo está preso. Nós não estamos nós estamos ainda com o Espírito Santo se movendo pela congregação. Quando fala de congregação, tira as placas. Quando fala de congregação, tira a ideologia de um e de outro. Quando fala de congregação, anula-se tudo aquilo que o nosso entendimento entende como forma, como Deus passa a entender. Então, a todos. Então, une a todos. E o Espírito do Senhor não está sobre a congregação. E o Espírito do Senhor não está para convocar o seu povo. Quer dizer que Ele é Deus que fala que vai dar comida, que vai dar casa, vai dar carro, vai dar cura. Mas não é Deus que fala da peleja. Não é Deus que se esclarece para a peleja. Porque estamos numa época de pandemia. Estamos numa época difícil. Mas que Deus tem sido com o seu povo. Deus tem sido. Eu tenho visto crente com necessidade, mas olha... Eu quero entender o que é necessidade. Então, a gente que foi treinado, eu tive pouco tempo no Exército, mas fui treinado para ser de operações especiais, linha de frente, forças especiais. E isso nos mostrou o que é uma guerra, o que é fome, o que é frio, você querer dormir e não poder dormir, o que é você procurar comida e não ter. Isso nos mostrou. E você vê homens morrer. Eu, por exemplo, não segui carreira, que eu fui convocado, falo pouco disso, porque eu peguei o melhor amigo dentro do Exército,
isso passou em jornal nacional, no campo de Jericinó, com a sua cabeça estourada, os miolos estourados, eu peguei no meu colo. E aquilo me deu pavor. Antes não se tratava o que era depressão, o que era tristeza. Meu comandante falou comigo, cantou em boletim de 1000 homens, para dizer que o soldado Chagas, que era eu, está lá, deve estar escrito nos anais, estaria entrando para o concurso, estaria entrando para a MAN, e eu recusei. Ele me deu 1 ano e eu recusei, porque eu estava chocado, eu estava em choque, e não tinha pai, não tinha ninguém para orientar, entendeu? E a gente superou isso na raça, na força, sem saber, porque quando você pega o próprio colega que jogava com você na meia da seleção do quartel, e você pegar aquele colega com a cabeça aberta, os miolos estourados, e você pegar ele no colo e ver ele morrer no seu colo, e você sair correndo, e aí isso parou o país na época. Era o general Jansen, o comandante do quartel. Estou falando aqui, posso ser processado se não for verdade. Então nós temos que saber o que é guerra, o que é fome, o que é luta. Nós estamos em luta, nós estamos numa guerra espiritual. E guerra espiritual se vence com orientação, com a palavra, com o Senhor, com os profetas, com os levitas, com adoração, com direção. Direção, a vontade de Deus é qual para hoje? Como nós vamos vencer o inimigo hoje agora? Como nós vamos vencer? Então aqui Josafá entendeu. Naquela época era coisa, então nós vamos sair para a guerra, não vamos lutar? Não, só se põe no deserto de Tecoa, olha para as copas das árvores, tu vai ver o que eu vou fazer. E o Senhor ia e pelejava, pelejou pelo povo, fez um brigar contra o outro. Deus ainda tem propósito. Quando Deus levantou José dentro do Egito, José teve que vestir as roupas do Egito. Entenda o que eu estou te falando. Espiritualmente, sendo tu não entende na tua carne, nem nos teus olhos, nem no entendimento humano. Isso não é para entendimento humano. Teve que vestir, casar com uma mulher pagã, dada mas era propósito de Deus, só que ele não pecou. Aí é a diferença. Ele fez o que Deus mandou, ele não foi. Eu vou vestir, vou me contaminar. Quando Sansão fez isso, caiu. Quando todos que fizeram sem a vontade de Deus caíram. Mas José não, estava orientado por Deus. Então, creio eu que José, Senhor, o faraó está me dando a esposa, vamos ter mais direito, vamos ter... Pegue, meu filho, faça isso por hora. Você é temente, você não vai adorar os ídolos, você não vai se perder, você tem sido fiel. 17, até na prisão tu ficou e tu me obedeceu, tu não se contaminou. Vai, sobe ao trono, ele está me dando o trono, sobe. Representa ele. Agora o povo todo não foi abençoado? Porque Deus tinha propósito. O povo todo foi abençoado. E foi abençoado o inimigo também, se você quer, para teu governo, para teu entendimento. Porque Deus, quando dá a bênção ao seu povo, quer dizer que os outros, se converterem, não são povo. Quer dizer que os outros, se não derem ouvido, vai ser o julgamento de Deus sobre eles. Mas se derem ouvido, virão e estarão, e essa nação será abençoada. Se temos que ir para a rua, nós temos que orar e ter direção. Temos que ter um norte. Nós temos que saber o que vamos fazer. Nós temos que saber qual é a orientação do Senhor. Então que Deus, pela sua misericórdia, quero parar aqui, levante profetas, porque o Senhor tem profetas ainda na terra. O Senhor tem homens e mulheres de Deus com a sua autoridade. O Senhor tem homens e mulheres de Deus que pode estar numa maca, pode estar sentado, como eu estou aqui, né? Às vezes com dor na coluna, ou quase sempre, mas somos de glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui para interceder com dor no corpo, porque tomei uma vacina, ela dá reação, mas isso não quer dizer que nós não temos o Senhor porque estamos um pouco enfermos. Nós temos que ter entendimento. Deus alcançou todo o povo naquela época por causa de José. Deus abençoou a Faraó, Deus abençoou o seu povo, Deus abençoou a todos. E eles tiveram que ver Israel com Jacó
Israel, o povo com Israel, que era Jacó, prosperar de tal forma que ficaram maior do que o povo de Faraó, que tiveram mais poder, mais graça. E nós estamos nesse tempo, teremos em nome de Jesus. Amém, querido? Essa palavra vai para você. Que Deus ore para Deus iluminar nossas autoridades e dar direção. Será que o povo está entendendo o que Deus quer fazer? Tem que ter direção. Então o rei não sabia o que fazer, estava perdido naquele momento. Ele não sabia o que fazer. E aí ele esperou, então vamos orar. E aí Deus entrou e falou. E quando houve confiança de que era Deus, verdadeiramente era Deus, aí se moveu. Porque se eu e você estiver na rua com fome e chegar no mercado e não tiver nada para comer, Deus vai ver quem é verdadeiro e quem não é. Eu vi soldados no treinamento que eram fortes, eram homens grandes, eram musculosos. E eles se posicionavam para tudo. E às vezes pequenininhos, como eu. E hoje você vê generais aí formados, coronéis, homens pequenos, só de tamanho, de aparência. E esses homens, às vezes, forte, grande, fazia tudo. E dizia, não, eu vou ser o melhor. E na hora caíam. E na hora caíam fracos, né? Caíam prostrados, diziam, não aguento, não vou aguentar. E desistia. E desistiam do treinamento. Então a gente precisa entender que Deus nessa hora está vendo quem é crente e quem não é, quem é servo e quem não é. A palavra em Malaquias diz que Deus tem um sabão de lavandeira, Ele está passando o sabão no seu povo para saber quem é e quem não é. Quem é valente está firme, ora, clama. Agora, se há direção, vamos caminhar nessa direção, a direção de Deus. O povo de Deus quer a direção de Deus e não palavras que possam confundir, possam deixar perdido o povo. Deus quer nesta hora a igreja e oração, porque Deus vai fazer. Se tiver que sair, vamos sair, mas tudo na direção de Deus. Que Deus levante o profeta para a nação e para falar com a congregação, e não com placas de igreja, e não com entendimentos monos, individuais, não, globalmente. Deus quer falar com todos nós. Essa oração por hoje, nós vamos orar pela sua vida. Nós não vamos ficar... Irmão, eu aprendi uma coisa desde que eu vim para o Evangelho, porque tive um pastor simples. Pastor homem simples, mas ele dizia assim, Luiz, você quer estar bem com Deus? Eu falei, lógico, né, pastor? Pô, por favor, pastor. Ele dizia assim, Luiz, o que você quer de melhor para você, interceda pelos outros. Assim você estará bem com Deus. Então, não seja pedinte, mas seja... Quando a palavra diz, é melhor dar do que... Todo mundo pensa em dinheiro, todo mundo pensa em ouro e prata, todo mundo entende mal esse versículo. É melhor dar do que receber, é você, em primeiro lugar, ser um intercessor do próximo, como foi Abraão, como foi Moisés. Você acha que Moisés não foi um intercessor? Um dos melhores intercessores que Deus teve na terra. Um homem quebrantar o coração de Deus. Quando Deus viu o povo rebelde e disse, eu não vou convosco, porque vocês vão morrer. E Moisés quebrantou o coração, ficou dias e dias. Aquilo não foi assim, ó, falou, Deus, não é assim que se tem as coisas com Deus. Prostrou, orou, clamou, chorou, se pôs diante do Senhor e disse, Senhor, não nos faça, ele não disse, não vamos sair. Ele não era desobediente, ele não era como nós. Não vamos fazer. Vai fazer o quê? Nós não temos poder algum por nós próprios. Nós temos que ter o poder de Deus. Tem que ser a glória de Jesus Cristo. O general ainda está com a sua igreja, ele caminha, ele ainda é o comandante da igreja, ele ainda é o Giovanicinho, ele tem a bandeira hasteada, ele está com a bandeira dele erguida no estandarte, para que todos saibam que é um povo, e um povo que Deus constituiu desde lá do Egito, desde lá de Abraão, desde que Adão desobedeceu, Deus planejou e está sendo nós.
E nós temos que saber que nós temos dificuldade, mas que Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar a nação. Queira eles, queira o diabo queira ou não queira, Deus se porá forte e fará o Brasil, porque o Senhor falou isso para mim quase 30 anos atrás. O Senhor usou uma senhora de 86 anos, ela veio aos meus ouvidos na vigília da nossa igreja. Nós tínhamos a vigília, todos que participaram sabem como Deus se apresentava naquela vigília. Deus se derramava, Deus se apresentava de forma gloriosa. E ela veio ao meu ouvido e não falou para todos, falou só para mim baixinho no meu ouvido. Disse, meu filho, olhe com teus olhos e veja, porque eu sei que tu ora por essa nação. E essa nação, porque é o que eu levantei para governar o mundo. Eles se esqueceram, eles abandonaram os preceitos de Deus. Eles se puseram com outras coisas que contaminam. Você sabe o que eu estou falando. Mas olhe para essa nação, ela será celeiro material e celeiro espiritual. Ele escute o que eu estou te falando hoje e observe, porque tu estará aqui para ver. E eu não estou ainda. Estou com mais 30 anos diante dessa palavra. Eu estou com 65 anos, fazendo 66. Então, Deus, eu tenho visto. Nós estamos na época, a época de José foi a maior colheita que pôde ter de todas aquelas épocas, quando Deus deu para José. Hoje nós tivemos a maior colheita. Ainda pode não estar encaixado o que Deus quer. Vai encaixar. Ainda pode não estar encaixado tudo aquilo que o Senhor ordenou. Vai encaixar. E o povo é forte. O povo é um povo forte. Nós temos que ter quem direciona. Tem que ter. Levanta, Senhor Jaziel hoje. Levante aí pessoas que possam dar direção para o presidente, dar direção para o rei Josafá, dar direção para a igreja, para que nós possamos estar firmados no propósito de Deus e não no nosso. Pai, eu quero orar neste momento pela tua sagrada escritura, Senhor, pelo teu amor que tu tem levantado a nação, pelo teu amor que tu tem levantado as igrejas, e que de geração em geração tu sempre cuidou do teu povo e sempre alcançou outros, e Senhor, chegou até nós que éramos, Senhor, ovelhas desgarradas, nós que éramos, Senhor, homens dissolutos, homens, Senhor, sem nenhum direito, e tu deu através da tua graça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, dá força aos teus pastores. Pastores é o título em geral, Senhor, de todos aqueles que são convocados e vocacionados, Senhor, para a tua obra. Senhor, dá direção, Senhor. Dá direção aos profetas, para que eles se erga, algum profeta que erga e dê direção para a nação, e dê direção para o teu povo, do que fazer, Senhor. Porque esta peleja é tua, Senhor. E nós sabemos que tu pelejarás por nós. Com ele está o braço de carne, e conosco está o braço do Senhor. Assim como tu levantou, Senhor, a Elias, um homem só, tu levantou contra 850, Senhor, e eles caíram. 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E tu os destruiu porque tu és fiel. E apenas um homem com a palavra, sem espada à mão, Senhor, tu destruíste aqueles homens. Tu, Senhor, acendeu, Senhor, o teu altar, para que eles soubessem, porque, Senhor, tu foi na palavra, na boca de Elias, Senhor, o teu profeta, e tu disse, o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Então, se o Deus que respondeu para Elias responde hoje, responderá. O Deus que levantou a Jaziel, levanta profeta hoje para orientar a nação, para orientar o teu povo, para orientar, Senhor, o nosso presidente, porque tu levantou, tu ergará, desde que ele obedeça, tu fará pela tua vontade, porque tu és fiel, tu és poderoso, tu és o nosso Deus, tu moves leis e decretos, tu, Senhor, tu moves, Senhor, Senhor, a divindade tua, Senhor, vem, Senhor, agir, Senhor, nas coisas
terrenas, de tudo aquilo que tu criou. Tu pode abrir a terra como tu abriu, Senhor, lá no deserto para engolir 13 mil de uma vez. Tu ainda pelejas, Senhor, pelo teu povo, e a tua igreja seja vitoriosa, e o teu nome seja glorificado sobre esta nação, e a tua palavra que tem sido pregada sobre a nação, ela seja poder do Espírito Santo, poder de glória, para glorificar o teu nome, como tu disse. Eu levantarei esta nação para ser celeiro espiritual, quer dizer, é aquela que levará a salvação àqueles que não têm, aquela que levará a salvação para aqueles que não dão ouvidos à verdade, em nome de Jesus. Haja cura e libertação para os enfermos. Deus te abençoe. Até a noite nós estaremos com a mensagem com o nosso Bispo Edson. À noite eu estarei presente na igreja, em nome de Jesus. Fique em paz.